Nós vamos trazer aí a história de Memphis Depay. Há uma oportunidade de mercado. O jogador parece que está demonstrando interesse, vai aceitar uma redução salarial, porque hoje é o maior salário do futebol brasileiro, entre custeio do clube e patrocinadores, chega a 7 milhões mês. E aí perguntando direto para o Osmar, já para começar com ele. Essa história da renovação, se fosse para aliviar a crise financeira, o Corinthians deveria quitar a dívida dos 42 milhões que já tem com o Memphis e liberar o cara de vez? Ou ainda vale conversar e tentar o velho jeitinho brasileiro de uma negociação e tentar uma redução salarial? Acredito que o Memphis ele já se pagou nessa passagem pelo Corinthians. Inclusive, quando ele chegou, o Corinthians estava brigando ali na zona de rebaixamento, e depois que ele chegou, o Corinthians conquistou Paulista, Copa do Brasil, entendeu? Foi para Libertadores, Recopa contra o todo-poderoso Flamengo aí para alguns. E eu acredito que ele já se pagou. E realmente, como você falou, é uma dívida muito alta para um jogador só, entendeu? 7 milhões de reais é um salário assim enorme, astronômico. Inclusive o futebol brasileiro, que hoje paga muito bem. Lembrando que o valor do Memphis é 4 milhões e meio pago pelo Corinthians e os outros 3 milhões e meio, aliás, 2 milhões e meio pagos por uma patrocinadora do clube. E aí, Luzichelli, vale a pena o Corinthians investir 7 milhões ou tentar barganhar uma redução salarial e contar com o dinheiro de um apoiador? Tem gente que já aposta que o Memphis vai ficar, que ele vai ter ali já está ciente dessa redução e que tem aquela história também da gratidão, né? Eu creio que o Memphis tem ali uma certa gratidão ao Corinthians, o Corinthians ao Memphis. Então, dessa troca, acredito que sim, que vale a pena o Corinthians desembolsar, até porque tem aí, além do Memphis, outras peças que combinam muito com o estilo de jogo dele. Então, acredito que o Diniz não vai querer perder também essa peça. Eu acho que ele vai fazer aí algum esforço, sim. A equipe, a diretoria vai fazer algum esforço, sim, para que o Memphis continue. Sim, Finito, falando em bastidores e valores, você acha que vale a pena o Corinthians arriscar bastidores e entrega dentro de campo? O Corinthians hoje é um dos times mais endividados do Brasil. E manter o Memphis Depay no seu elenco seria algo do tipo de manter esse cenário. Então, o Corinthians, se fizer essa loucura, não estará pensando no futuro. Então, para mim, se eu sou dirigente do Corinthians, eu libero o Memphis agora, organizo a casa para começar a pensar melhor no futuro. O Corinthians tem potencial para ser o Flamengo da vida, tem a segunda maior torcida do Brasil. Se faz loucuras financeiras, loucuras administrativas e políticas, ele se afunda cada vez mais. Então, acho que é um momento legal para o Corinthians dizer, obrigado, Memphis, você ajudou demais, mas eu te devo 42 milhões de reais, seu salário é de 7 milhões, ok que está tendo aí uma negociação para reduzir esse salário, mas eu não posso mais bancar essa conta. Mesmo que eu vá atrás de um apoiador, como você falou essa palavra, um patrocinador para o seu salário, ainda fica muito caro para mim. Então, o Corinthians tem que ter bom senso nesse momento. A hora de pensar direitinho é agora, porque se fizer loucura, isso aí, essa corda arrebenta lá na frente. Falando tecnicamente, com essa história do Corinthians, o Corinthians pode perder o Memphis e pegando carona, tem mensagem aí, ó, tem. Olha lá, quem tá falando é o... não dá, é o Hat MC. Mas vamos lá. O Corinthians deveria negociar as dívidas e simplesmente tratar com um salário fixo. Porém, com a outra metade com produtividade, minutos em campo, gols, assistências e tirar a cláusula de premiação. O torcedor está falando porque uma das cláusulas do contrato do Memphis era que se o Corinthians fosse campeão, comeria aí uma boa parte da premiação de Supercopa do Brasil. Está previsto no contrato dele. Todo título que o Corinthians conquistar com o Memphis, ele tem uma certa premiação. Então é muita grana. Às vezes a premiação paga somente o Memphis, porque tem as dívidas, ele tem que
abatendo aportes, essa né? dívida. Acho até E que a aí- loucura do Corinthians inicial foi ter feito isso. Porque, assim, quando traz o Memphis, sabe que é um jogador que está vindo de outro país, está vindo da Europa, está vindo de um outro cenário para se adaptar no futebol brasileiro. Ele se adaptou bem, jogou bem, conseguiu conquistar com o Corinthians a Copa do Brasil o ano passado, não foi isso? Foi a Copa do Brasil? Foi, Brasil. em cima E- do Vasco. E aí, acontece que nesse momento, dar um passo atrás é a solução que o Corinthians está vendo para manter essa peça, E- para não desconfigurar. Agora tem uma questão, né, Osmar, que o Corinthians, se pensar em liberar o Memphis Depay, tem aí a possibilidade também de perder outro jogador, que é o Yuri Alberto. Era isso que eu ia falar, o Yuri Alberto. Meio que insatisfeito, quer respirar outros ares. Acredito que tudo vai depender do pós-Copa, né? Vai depender do pós-Copa e nessa janela que vem aí, o Yuri Alberto talvez saia. E com o Yuri Alberto saindo, abre em torno de 2 milhões na folha salarial do Dá Corinthians. um fôlego, um respiro para o Sim, time. dá um fôlego. E no atual contrato, que já está lá feito o contrato, só tem que ver o aporte de algum patrocinador, que está lá em torno de 3 milhões. Então, acredito que o Corinthians não quer perder. O Fernando Diniz também disse que não quer que ele saia, o elenco, porque ele realmente é um jogador muito importante para o Corinthians e para o futebol Você brasileiro sabe em por que si. o Corinthians não quer que o Yuri saia? Porque diante das crises que o Corinthians vive, é o único que bota a cara a tapa. Seja numa fase boa de goleador ou numa fase ruim. O Yuri Alberto sempre dá a cara a tapa. Quando você vê as manifestações da torcida lá no CT Joaquim Grava, é o primeiro que sai para falar com a torcida. Quando o Corinthians perde, eu tenho uma má campanha em uma determinada... É o primeiro que sai para falar em nome do Corinthians. Então, eu acho que a saída do Memphis, uma provável saída do Yuri Alberto, o Corinthians vai perder muito dessa liderança desses caras que vão para a linha de frente e assumir a bronca. Por quê? Quem é que assume aí? Saem o Yuri Alberto e o Memphis. Quem é o cara que vai para a linha de frente e diz assim, olha, eu estou aqui no comando. O Garro não vai. Não tem esse perfil. Tem uma mensagem de Parnaíba? Bora ver a mensagem. Perguntar aqui para o Francinito a mensagem de Parnaíba. Boa noite. É verdade que o Francinito fez uma promessa para o Neymar e para a seleção? É o Francisco lá de Parnaíba, Litoral Piauiense. Um abraço para a nossa audiência no Litoral. Fez a promessa? Obrigado, Francisco. Olha, eu Não gaguejo, não. Eita. nunca quis o Neymar na seleção. Acho que é um jogador que a torcida pediu, parte da imprensa também. E o Ancelotti se dobrou, até me surpreendeu, porque achei que ele, com toda a sua bagagem, não ia se render a esses apelos, aos pedidos de jornalistas, artistas políticos, dona de casa, criança, adulto, todo mundo pediu. Ele se dobrou. Então, agora é esperar que o Neymar possa ajudar minimamente a seleção. Nem acho que ele é esse cara para ajudar o nosso provável herói, salvador da pátria nessa Copa. Mas está convocado como brasileiro, como torcedor brasileiro, vou torcer.